Bom dia, feliz sábado. Eu estou aqui no terceiro turno, é a primeira vez que eu prego 3 sermões na mesma igreja num sábado de manhã. Eu já havia pregado num sábado 5 vezes, num dos países aí da América do Sul, mas nunca 3 vezes de manhã. Mas a pilha está boa, a pilha não está gasta, sinto-me animado, entusiasmado, porque voltar a essa igreja me produz uma endorfina muito forte. Muitas lembranças, muitos amigos. Eu estava lembrando, minha família chegou aqui, e eu junto, em fevereiro de 68. Ainda tem aí heróis da resistência daquele tempo. Alguns eu encontrei aí, alguns amigos que já moravam aqui, né, Elias? E estão por aí. Como é bom estar entre irmãos e amigos. Irmãos, nós estamos num fim de semana aqui nesta igreja, desde ontem à noite, dedicado à liberdade religiosa. Agradeço ao pastor da igreja, pastor Elbert, pastoral da escola, pastor Joel, o diretor, doutor Lélio, por planejarem esse momento tão especial. Liberdade religiosa é um ministério que tem a ver com as nossas origens. Poucas pessoas conhecem acerca de como a igreja desenvolveu esse ministério. Mas isso aconteceu debaixo de uma ameaça muito forte. Na década de 1880, surgiu nos Estados Unidos uma possibilidade muito grande, muito forte, de impor-se uma lei dominical. E a igreja pequena, sem talentos brilhantes, ela se insurgiu, ela reagiu, e especialmente pela pena e pelo ministério de um pioneiro chamado Alonzo T. Jones, que depois seria também um dos oradores da famosa Assembleia Geral de 1888, pregando sobre justificação pela fé junto com Waggoner. Eles eram da costa oeste americana, da nossa editora, ali do oeste, e eles pregaram e receberam o apoio de Ellen White, e foi uma das crises muito fortes de nossa igreja, mas nós mudamos a ênfase sobre a questão da salvação, da justificação pela fé, lei, e isso promoveu uma visão diferente para a igreja adventista sobre muitos aspectos, inclusive sobre missão e responsabilidade da pregação do evangelho. E foi nesse contexto que surgiu uma associação de liberdade religiosa. Começou no ano de 1889 como uma associação nacional, mas logo, 4 anos depois, em 1893, ela se tornou uma associação internacional. E hoje, a IRLA, International Religious Liberty Association, é a mais antiga entidade do mundo em luta e defesa pela liberdade religiosa, e é uma entidade adventista que poucos de nós conhecemos, mas a igreja tem esse patrimônio, e nós nos sentimos felizes. Em 1901, quando a igreja adventista passou por uma reorganização, então o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa foi também estabelecido. Assuntos públicos porque esse departamento ele promove a interface da igreja com as nossas autoridades dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E a parte de liberdade religiosa é a parte que atende mais a nossa igreja, promovendo, esclarecendo e defendendo os nossos irmãos em situações de intolerância religiosa. Na parte de assuntos públicos, a igreja tem seus conceitos acerca de como conduzir-se nas questões políticas. Não é nosso papel fazer política, mas é importante que nós demos a conhecer às autoridades quem somos nós. Somos uma igreja que influencia a comunidade, somos uma igreja prestadora de serviços e temos que ser percebidos como relevantes na comunidade. Para os irmãos terem uma ideia, vocês acompanharam as notícias recentes que uma denominação religiosa foi recentemente excluída de um país da Ásia, da Rússia, por diversas razões.
E nossa Associação Geral enviou um representante para esse país para falar com o ministro da Justiça da Rússia, para saber se eles tinham conhecimento sobre os adventistas, se sabiam de quem nós somos, o que fazemos. E, para nossa alegria e surpresa, eles têm informações muito precisas sobre quem são os adventistas do sétimo dia. E renovaram o prazer e a alegria de terem na Rússia uma igreja como os adventistas, porque somos prestadores de serviço, fazemos diferença em meio à comunidade. Esse é o nosso papel, uma interface. Vocês certamente acompanharam e vibraram também com o assunto do Enem. O assunto, para nós, era um peso muito grande. Assim que eu cheguei à divisão sul-americana, o pastor Ayrton, nosso líder, ele pediu que dessemos uma atenção especial a esse tema. E desde então, com esforços que já vinham sendo feitos, nós procuramos dar continuidade. E foi neste ano, com a mudança de governo e a chegada ao Ministério da Educação do ministro Mendonça Filho, que nós conseguimos um acesso maior. Por quê? Porque em algum momento da sua caminhada, o Mendonça Filho, lá na sua terra de origem, no Pernambuco, na cidade de Belo Jardim, ele conheceu a Igreja Adventista. E ele foi impactado pelo testemunho positivo da Escola Adventista de Belo Jardim e, de forma especial, de sua diretora. Uma professora ainda jovem, mas que deixou um grande testemunho hoje, a professora Raquel, é a líder de educação da nossa união ali no Nordeste. E ele e sua família ficaram com uma impressão muito positiva. E quando fomos ao gabinete do ministro tocar no assunto, e fomos em companhia dos representantes da Confederação Israelita, porque esse não é um assunto adventista do sétimo dia, é um assunto para todos os sabatistas, que incluem, além dos judeus, batistas do sétimo dia e outras igrejas que também guardam o sábado. Nós somos bem recebidos e ele prometeu que se empenharia. Essa promessa nós já havíamos recebido tantas vezes de outros ministros, mas o Mendonça agiu diferente. No início desse ano fomos surpreendidos quando o Ministério lançou uma consulta pública, mas lançou no mês de janeiro, mês de férias, e passou aí um tanto desapercebida. E ele mesmo um dia ligou, isso me impressiona muito, o próprio ministro ligou na sede sul-americana, lá em Brasília, pediu para falar com o pastor, disse o tema, encaminharam a ligação, atendemos, e o ministro disse, olha, nós estamos com uma consulta pública, e a expressão que ele usou, nós estamos perdendo. Mas como nós? Nós estamos perdendo. Ele estava junto conosco, identificou-se conosco. Ele disse, olha, eu vou prorrogar 10 dias, mas eu não posso ir além disso. Então movimenta aí tudo que vocês puderam, os adventistas, os judeus, os sabatistas, movimentem, e aí foi que as coisas ganharam. Para ter uma ideia, quantos de vocês participaram da consulta pública, votaram? E aí, olha, é uma bênção, sempre mais de 60%. Resultado final, nós tivemos uma votação pedindo para que o Enem fosse realizado em um dia que não fosse o sábado, mais de 60%. Pouco antes do anúncio, nós fomos ao gabinete do ministro, mais uma vez, para sondar as possibilidades, e ele disse, olha, a única coisa que eu não posso prometer é que nós vamos fazer em 2 domingos, por uma série de coisas. E nos perguntou, se for no sábado, mas sem confinamento, meninos do Acre chegavam a ficar 8 horas confinados. Isso é uma desigualdade, uma tortura, 8 horas confinado numa sala. E ele disse, olha, nossa ideia é que nós vamos eliminar o confinamento e os meninos vão chegar com 1 hora de antecedência. Irmãos, nós estamos falando de um universo de 75 mil estudantes num grupo de quase 8 milhões. Uma pequenina parte, minoria. Porque nós não podemos pensar, irmãos, que nós somos o centro do mundo. Às vezes, como adventistas, nós achamos que o mundo gira ao nosso redor. E não é assim, nós somos minoria. Somos um pequeno povo muito feliz, mas somos um pequeno povo. Mas somos felizes, com a graça do Senhor. Mas somos minoria, somos pequenos, em número. Para nossa alegria, quando eles comunicaram, fizeram um chamamento para a imprensa para anunciar, o resultado
da consulta pública e o anúncio oficial de que a partir deste ano o Enem seria feito em 2 domingos. Irmãos, é para dizer um amém com muita alegria, com muito vigor, para glorificar o nome de Deus. Assim, essa é uma parte do trabalho da liberdade religiosa, contato com autoridades. Rola por aí, lá no parlamento, pelo menos 2 projetos que nos afetam diretamente. Um, que propõe tributar as igrejas, dízimos, ofertas e propriedade. Então nós já visitamos o senador responsável por esse projeto 2 vezes. Estamos acompanhando, junto com a área jurídica da igreja, atentos. Há uma consulta pública, nós nem pedimos que se respondesse, porque ainda não é o tempo, ainda não é o momento. As coisas parecem estar controladas para que isso não se torne lei. Um outro projeto de lei propõe que, e este é o ideal, porque não fala só do sábado, propõe que todas as pessoas que por objeção de consciência ficam impedidas de participar de uma atividade, de um vestibular, de um concurso público, no dia de guarda da sua religião, possam ter o preceito constitucional observado, que é uma prestação alternativa, uma oportunidade alternativa fora do dia de guarda. Também estamos acompanhando esse projeto com o senador autor, com o senador relator, que são pessoas que conhecem a igreja, respeitam a igreja e estão trabalhando em favor da igreja. Então, irmãos, oremos pelas autoridades. Agradeçamos a Deus pelo país livre que temos, com todas as suas lutas e dificuldades, por todas as crises que atravessamos. Não nos esqueçamos, irmãos, antes de criticarmos as autoridades, temos que cumprir o preceito bíblico de orar por elas. E não nos esquecermos que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Às vezes fica difícil conciliar esse texto bíblico. Mas se Paulo escreveu isso nos dias do Império Romano, se Jesus nos orientou a dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, no meio de um império cruel e corrupto, creio que é possível para nós também orarmos pelas autoridades e agradecermos a Deus pela liberdade. Como adventistas do 7º dia, e aí nós vamos entrar no texto bíblico para a nossa meditação. Como adventistas do 7º dia, irmãos, nós cremos e defendemos que liberdade religiosa é um dom de Deus para todos os seres humanos. É um atributo que Deus outorgou para todos. Não é um benefício dos adventistas do 7º dia. Apenas. É um benefício de todas as pessoas. E é por isso que nós, como adventistas do 7º dia, lutamos pela liberdade religiosa inclusiva, liberdade para todos. E é por isso também que muitas vezes nós participamos de esforços em conjunto com outras entidades religiosas. Irmãos, um pedido: não pensem, nem escrevam e nem digam que isso é ecumenismo quando virem um líder adventista, e eu mesmo estou em muitos desses encontros ao lado de outras autoridades eclesiásticas, de outras orientações religiosas. Isso não é ecumenismo, não estamos tratando de harmonização doutrinária, estamos trabalhando juntos por um bem comum, um bem que Deus nos deu, que é proteger a liberdade religiosa. Isso faz parte do nosso trabalho, e é importante que a igreja esteja esclarecida a esse respeito. Irmãos, agora sim, convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos terminar dentro do tempo estabelecido, costumeiro aqui da igreja, no livro de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1. E antes, com a Bíblia aberta, tendo encontrado, nós vamos curvar a fronte, nós vamos pedir a bênção de Deus para este momento de reflexão, e então vamos considerar o que a palavra de Deus nos orienta acerca deste tema em Gálatas 5:1. Curve sua fronte com sua Bíblia ou seu equipamento abertos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, da mesma forma como nossas Bíblias estão abertas em nossas mãos, nós pedimos-te mente e coração abertos para recebermos a tua mensagem, para sermos abençoados por ela e para vivermos segundo aquilo que ela nos revela, e o fazemos humildemente em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim o texto de Gálatas 5, verso 1.
para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Este é um texto precioso de uma epístola muito especial do apóstolo São Paulo. Paulo provavelmente tenha sido o autor bíblico, o apóstolo que mais escreveu sobre o tema da liberdade. Esse é apenas um texto dos muitos que ele escreveu. E quando lemos que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nós não podemos deixar de pensar no Criador e reafirmar a nossa compreensão e a nossa crença em um Deus Criador, porque Deus nos criou a todos livres. E a liberdade sempre foi um preceito de grande importância no governo divino. Deus nos criou livres. Com a entrada do pecado, nós perdemos a liberdade. E é impressionante como Ellen White descreve a maneira como o pecado, com seus ardis, com seus estratagemas, como o pecado tirou de nós o nosso bem mais precioso, que é a liberdade. No livro Educação, Ellen White menciona que o ser humano perdeu a vontade e a capacidade de relacionar-se com Deus, de obedecer a Deus. Olha que interessante. O pecado tirou de nós a opção de escolha. Nos tornamos escravos. Não podíamos mais escolher a quem servir. Então veio Jesus. Quando abrimos a Bíblia, e não precisamos procurar agora, em Isaías 61, e lemos a declaração de missão do Messias, nós vemos que no coração da sua declaração de missão estava um ministério de libertação. E quando vamos a Lucas, quando Jesus entra naquela sinagoga, que havia sido a sua igreja, como eu estou voltando aqui à minha igreja, quando ele entra na sinagoga de Nazaré, depois de ter sido batizado por João, e o ancião lhe entrega o livro do profeta Isaías, e ele localiza no livro de Isaías o que corresponde ao texto do capítulo 61, e ele lê a mesma passagem duas vezes. Na versão mais costumeira que usamos, aparece a libertação aos oprimidos e a libertação aos cativos. Assim, das cinco ações do Messias, duas estão declaradas como sendo ações de libertação, de liberdade. Libertar os seres humanos cativos e libertar os seres humanos oprimidos. Tudo o que Jesus fez, porque Ele é a essência da liberdade. Tudo o que Jesus fez, seus ensinamentos, seus sermões, até o seu nome indica o seu ministério de libertação. Yahweh salva, Jeová salva. Esse era o significado do nome de Jesus. O seu nome por si só era uma mensagem de libertação, de salvação. Suas curas, seus sermões sempre foram orientados a produzir paz ao coração das pessoas que eram oprimidas por regras, por normas e pelo pecado. Quantas vezes Jesus libertou pessoas possuídas por demônios? Ministério de libertação. Inclusive nas suas orações, as duas mais conhecidas, feitas por Jesus. A oração que nós conhecemos como Pai Nosso, e a oração intercessora pelos seus discípulos, em João 17. Ele pede: Senhor, livra-nos do mal. Nos ensinou a orar, a pedir libertação. Paulo, como eu mencionei, é o escritor bíblico que mais escreveu sobre liberdade e libertação. E na teologia do apóstolo São Paulo, ele faz uma comparação muito forte em diversas porções dos seus escritos sobre a salvação, a libertação oferecida por Jesus, comparada à libertação de um escravo. E ao fazer esta comparação, o apóstolo usa três verbos em três tempos diferentes. O primeiro verbo que ele usa no tempo passado, e ele diz que Jesus nos libertou, passado, da culpa e da condenação do pecado. Com sua morte na cruz, Jesus pagou o preço que nós deveríamos pagar. Jesus derramou seu sangue na cruz, e vertendo o seu sangue como redentor, como libertador, ele tirou de nós
a culpa e a condenação. E Paulo chega a dizer: nenhuma condenação mais há. Que bênção, que notícia maravilhosa. Mas Jesus não só nos libertou, passado, da culpa e da condenação. Paulo usa o verbo num tempo presente, dizendo que Jesus nos liberta do poder do pecado. Olha que mensagem maravilhosa. Não só Jesus nos libertou da culpa e da condenação, provendo perdão, purificação, mas Jesus nos liberta agora do poder do pecado. Eu não preciso mais viver como escravo do pecado. Não há desculpa, irmãos, para vivermos pecando, como confirma o apóstolo João, porque Jesus nos liberta do poder do pecado, não só da culpa e da condenação, passado, mas no presente, como nosso intercessor. A todos os que o recebem como Salvador pessoal, Ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus, que não vivem mais escravos do pecado. Que mensagem maravilhosa. Mas Jesus, na teologia paulina, um tempo mais, Ele nos libertará da presença do pecado, quando ao final do milênio, depois que Ele voltar, 1000 anos passarem-se, Ele vier com a cidade santa e os salvos e redimidos, Ele vai extrair desta terra a raiz e o ramo do pecado. Não haverá mais presença do pecado. Que promessa maravilhosa. Nos libertou da culpa e da condenação, nos liberta hoje do poder do pecado, para não vivermos mais debaixo desse jugo miserável, e promessa de que vai nos libertará da presença do pecado. Que coisa linda, que mensagem maravilhosa. Esse é o nosso Senhor Jesus, nosso libertador. E agora, caminhando para a segunda parte do texto, em Gálatas 5:1, Paulo faz um apelo. Depois de dizer que nós fomos libertados por Jesus para a liberdade. Parece uma redundância, mas há uma intenção naquilo que o apóstolo está escrevendo. Ele não nos libertou para continuarmos escravos, nos libertou para sermos livres e para desfrutarmos desta liberdade. Ele faz o apelo: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E se Paulo, na sua profundidade, na sua profunda teologia, Paulo sentiu e sentia que havia um risco de que irmãos e irmãs em Cristo, que haviam sido libertados da culpa e da condenação do pecado, que estavam agora vivendo libertos do poder do pecado, corriam o risco de voltarem a serem escravos. Ele deixa esta mensagem. E se ele deixou esta mensagem aos Gálatas, e ela está preservada, é porque nós também corremos um risco semelhante. Podemos também, na nossa vida, no nosso viver, ao nos envolvermos com as coisas deste mundo, com as coisas da vida, a luta da vida, e nós sabemos como é desafiador manter-se fiel, manter-se firme, sustentar a família, não permitir que o materialismo tome conta da nossa vida, as pressões que surgem, as ameaças que acontecem, irmãos. Nós precisamos sempre agradecer a Deus pela liberdade que temos neste país. No mundo, cerca de 5 bilhões e 400 milhões de pessoas não têm liberdade de escolher a sua religião. 5 bilhões e 400 milhões de seres humanos têm que viver debaixo de uma tirania religiosa. E se mudam de religião, ou se renunciam à sua religião, estão ameaçados. 1 bilhão e 200 milhões destes vivem debaixo de uma lei chamada Sharia ou Sharia, que decreta pena de morte e considera um crime de alta traição se houver uma mudança ou uma renúncia de religião. Nós não sabemos o que é isso, mas o cerco está fechando, irmãos. A Europa, tantos anos, berço do cristianismo moderno, países tradicionalmente cristãos como Alemanha, Itália, França, Inglaterra, Holanda e tantos outros, esses países hoje todos se tornaram secularizados. E o secularismo, ele está a um fio, a um passo da intolerância, porque o secularismo que renuncia, que rejeita a ideia
da divindade ou de qualquer ação religiosa na vida, rejeita também a presença de religiosos. Eles não apenas se contentam em rejeitarem a religião, mas eles rejeitam quem não rejeita a religião. Então, hoje a Europa há vários indícios de que esse secularismo vem se tornando cada vez mais intolerante. E essa tendência migra para os Estados Unidos e ela migra para o hemisfério sul com muita facilidade. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo de liberdade nós temos. Na América do Sul, os 8 países que compõem a divisão sul-americana, todas as constituições federais desses 8 países oferecem liberdade religiosa e, com exceção de questões relacionadas à guarda do sábado, nós temos liberdade religiosa. O que vemos crescer na América do Sul, de forma especial, é um crescimento da hostilidade, especialmente no Brasil. O Brasil era um dos países de maior liberdade religiosa do mundo e com baixo nível de hostilidade. Hoje, infelizmente, nós vemos muitas manifestações de hostilidades. Igrejas pichadas e o grupo preferencial para ser hostilizado, lamentavelmente, pela hostilidade, são as religiões de matriz africana, que têm seus espaços de culto invadidos, têm seus símbolos religiosos destruídos. Nós não defendemos a sua doutrina e nem as suas práticas, mas defendemos o direito que todas as pessoas têm de escolherem a religião que decidirem. E eles também têm o direito de escolherem. E ao defendermos o direito, não significa que estamos defendendo a sua crença, ou que concordamos com eles. Não, mas devemos nos relacionar com eles com extremo respeito e consideração. Um crescimento de hostilidade. Esse é um passo para o crescimento da intolerância. Se Deus fez um apelo ao apóstolo, através do apóstolo, para que não voltemos à escravidão, que permaneçamos livres, vamos também usufruir, irmãos, os tempos de liberdade que nos são dados. Tempos de liberdade não só para agradecer, para glorificar a Deus, mas também para pregar o Evangelho, porque virão os tempos em que isso não mais poderá ser feito. A noite vem, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, e não poderemos mais fazer nada. Vamos usar esse tempo de liberdade, irmãos, vamos nos despertar, como Paulo mesmo nos convida, e aproveitar, testemunhar. Uma igreja relevante, prestadora de serviços, que testemunha, que serve a comunidade, não só que se beneficia de todas as bênçãos que Deus canalizou para esse povo, mas um povo ativo, que ama o próximo, que não discrimina, que não tem preconceito, que luta pela liberdade de todos. Esse é o apelo bíblico para todos nós. E que Deus nos abençoe, irmãos. E agora, já encerrando, tenho pensado no que mais nós podemos voltar ao jugo de escravidão. Pode ser que a gente viva escravizado por medos, por incertezas, por insegurança, por mágoas, por ressentimentos. Não só pelo tema específico do apóstolo, que era uma discussão sobre lei e graça, sobre justificação pela fé e obras, mas por emoções negativas que podem maltratar a cada um de nós. Jesus morreu para que nós vivêssemos uma vida livre de todas essas emoções perniciosas. E às vezes, tendo uma vez sido libertados, tendo sido perdoados, libertados da culpa e da condenação, às vezes esquecemos que Deus nos dá o poder para vivermos livres do domínio do pecado. Que Deus nos agracie, queridos e amados irmãos, que nós possamos perceber a beleza do nosso Deus, um Deus de liberdade, que nos agraciou com este dom maravilhoso e que nós possamos usufruir dele, não só para benefício próprio, mas para viver em harmonia com as pessoas. Que Deus abençoe você na sua caminhada, que o Senhor nos ajude a viver livres do jugo do pecado, da escravidão do pecado, nos livre também dos preconceitos, das mágoas e dos ressentimentos, nos conceda a graça do perdão e nos conceda a gratidão por vivermos num país livre. Que Deus nos abençoe, que sejamos ricamente abençoados. Eu esqueci, irmãos, de passar um videozinho, e ele é tão bonitinho, então são 45 segundos. Nós vamos ver o vídeo, e vamos já ficar em pé para a gente se movimentar. Solta o vídeo aí, técnica, o VT3.
Liberdade religiosa. Respeite as diferenças. Não é bonitinho mesmo? Bonitinha também a mensagem dele, né? Vamos guardá-la no coração. Oremos. Pai de amor, Deus nosso Senhor, graças te damos pelo dom precioso da liberdade. Ajuda-nos, Senhor, a usá-lo com equilíbrio, com amor, com respeito aos que são diferentes de nós. Oramos, Senhor, em favor das nossas autoridades. Nosso país atravessa uma crise sem precedentes. Mas cremos que as autoridades, ainda que não possamos compreender claramente isso, são constituídas, que estão constituídas, não estão lá se não fosse por tua vontade. Pai, mais que entender, nós queremos confiar em ti. Abençoa estas pessoas. Pai querido, ajuda-nos a amar os diferentes. Livra-nos dos preconceitos. Ajuda-nos a respeitar os que pensam de forma distinta. E bondoso Deus, se alguém entre nós, escravizado por um pecado, por mágoas, ressentimentos, por temores, incertezas, liberta-nos, Senhor, para que possamos viver livres, não só da culpa e da condenação do pecado, mas também do poder do pecado, para que um dia possamos viver para sempre livres da presença do pecado. Despede-nos sob a tua bênção de cuidado e proteção. Eu te peço e agradeço todas estas graças em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todos sempre. Amém. Cantemos juntos a bênção final. Que o Senhor nos abençoe e que também